Para nós construirmos a nossa liberdade financeira, a gente precisa de vários fatores ou pilares. Mas o principal dele, o que a gente precisa mudar primeiro, é a nossa mentalidade. Normalmente, nós costumamos culpar fatores externos pela nossa situação financeira, como a nossa família, o governo, a economia e por aí vai. Só que, na verdade, os únicos responsáveis pela nossa situação somos nós mesmos. Aí você pode me perguntar, Hannah, mas o que afinal é essa mentalidade? Mudar a mentalidade, no caso. A nossa mentalidade, ela é construída desde a nossa infância. Ela é um conjunto de tudo aquilo que nós ouvimos desde criança sobre um determinado assunto. Como nós estamos falando aqui sobre finanças, então a gente tem que pensar tudo que a gente ouviu desde criança sobre dinheiro. E o que normalmente a gente ouve? Que o dinheiro é sujo, que os ricos são gananciosos, que só são ricos porque fizeram algo ilícito. E tudo isso é uma mentira que foi contada para nós. Na verdade, os nossos pais ou as pessoas que transmitiram essas informações, foi assim que elas aprenderam e não fizeram por mal. Então, a gente recebeu dessa forma a informação. O que a gente precisa fazer é mudar esse pensamento, mudar essa mentalidade com relação a isso. A questão é que quando a gente tem essa mentalidade, a gente programa a nossa mente para acreditar dessa forma e fazer as coisas dessa forma. Então, quando a gente faz escolhas baseadas na nossa programação mental. Então, se a nossa mentalidade vem dessa forma que nós aprendemos desde crianças, de que o dinheiro é sujo e tudo mais, as escolhas que nós vamos fazer vai ser muito compatíveis com esse pensamento. Então, nós precisamos moldar novamente a nossa mente para ela desacreditar de tudo isso que ela acreditou Como é? Vai indo, manda ver. Que o dinheiro é sujo, que os ricos não prestam, que os ricos são gananciosos. Tudo isso a gente precisa mudar para que essa nossa mentalidade mude também. E a única forma de a gente fazer diferente, de a gente mudar a nossa situação financeira, é primeiramente mudando essa mentalidade. Nós não vamos conseguir construir uma nova vida financeira sem antes mudar isso, mudar essa questão mental, essa programação. Nós temos que refazer essa nossa programação mental para que a gente consiga, a partir disso, mudar todo o restante. Bem, mas na prática, como que a gente muda isso? Como que a gente muda essa mentalidade? A primeira coisa que a gente precisa se preocupar é com o nosso desenvolvimento pessoal. Nós precisamos buscar aprender coisas novas, coisas diferentes. E também reprogramar nossa mente com relação a essas crenças limitantes que nós trouxemos desde a infância. Como que a gente faz isso? Primeiro, a gente precisa escrever todas essas crenças que nós temos e depois reescrever ao contrário, de forma que a gente consiga fixar na nossa mente o contrário, como por exemplo, o dinheiro é algo bom. Os ricos são pessoas que se desenvolvem, por isso são ricos. Então, tudo isso a gente precisa mudar, essa mentalidade, para que eu reprograme novamente a minha mente e consiga ter escolhas diferentes das que eu tive até então. Uma outra maneira de você reprogramar a sua mente com relação às suas crenças é você procurar desenvolvimento pessoal. Através do desenvolvimento pessoal, você consegue mudar muitas dessas crenças. Só que para a gente conseguir um real desenvolvimento pessoal, a gente precisa de esforço. E o nosso cérebro, ele naturalmente é preguiçoso. Ele procura fazer as coisas da forma mais prática e mais fácil possível. Então, tudo aquilo que dá trabalho, o nosso cérebro tenta desviar. Então, para a gente ter desenvolvimento pessoal, nós precisamos nos esforçar para isso. E muitas vezes a gente não quer. Então, a gente precisa fazer um esforço muito grande. Eu vou dar um exemplo prático. Não é muito mais gostoso você ficar assistindo a Netflix do que, por exemplo, estudar matemática? Com certeza. Por que a gente prefere ficar assistindo um filme de comédia, por exemplo, na Netflix, do que estudar matemática? Porque assistir um filme não força o nosso cérebro. Mas estudar matemática demanda um esforço grande do cérebro. Então, a gente evita isso. E o que a gente precisa fazer é justamente o contrário. É nos forçar a desenvolvimento. Então, a gente precisa fazer cursos, a gente precisa aprender coisas novas todos os dias. Tudo isso vai mudar, vai ajudar, na verdade, a mudar a nossa mentalidade. Não vai mudar, porque as crenças que a gente tem continuam. Por isso, a gente tem que lutar para mudar esse tipo de crença, mas o desenvolvimento pessoal ajuda isso a acontecer com mais rapidez.
Um outro ponto importante que a gente precisa entender é que existe a mentalidade de pobre e a mentalidade de rico. Qual que é a diferença? Ela não tem nada a ver com quanto você ganha, mas tem a ver com como você pensa o seu dinheiro. Existem muitas pessoas que não ganham muito, mas têm mentalidade de rico. E tem pessoas que ganham muito bem, mas têm mentalidade de pobre. E o que é essa mentalidade de rico ou mentalidade de pobre, né? A mentalidade de um rico, por exemplo, ela é uma mentalidade que não precisa ostentar. Parece que é ao contrário, né? Mas essa que é a realidade. A mentalidade pobre, ela precisa estar mostrando que ela conquistou certas coisas, que ela tem uma casa maravilhosa, um carro maravilhoso, mas que na verdade você nem sabe como foi que ela conseguiu aquilo, se realmente é dela, se ela está pagando altas prestações, se está em dia, né, todas essas parcelas. Enquanto o rico de verdade, ele não tem necessidade de nada disso, ele não tem necessidade de mostrar uma grande casa, um carro caro, porque ele não precisa provar nada para ninguém. A mentalidade de pobre, ela tem essa característica de querer mostrar aquilo que ela não é. Uma pessoa que eu posso citar aqui como um exemplo claro do que eu estou dizendo é o Warren Buffett. O Warren Buffett é um bilionário americano e ele construiu toda a sua fortuna sem nunca mudar de casa. Ele viveu durante 30 anos na mesma casa, os filhos dele iam para a escola a pé e não faziam ideia de que ele tinha todo o dinheiro que tinha. Então, porque ele não tinha necessidade disso. Ele realmente acumulou uma fortuna muito grande, mas não tinha necessidade de mostrar para ninguém que ele tinha dinheiro. Agora, algumas pessoas podem me dizer assim, Hannah, mas dinheiro para mim não é tão importante. Aí eu pergunto, como assim não é importante? O que é importante para você então? Importante é a minha família, por exemplo. Ok, se a sua família é importante, você não precisa de dinheiro para sustentar a sua família. Se você tiver mais dinheiro, você não consegue dar uma vida melhor para essa sua família? Então tudo, na verdade, gira em torno do dinheiro. Por mais que a gente diga que não tem necessidade de dinheiro, nós temos necessidade sim. E construir uma liberdade, uma verdadeira liberdade financeira, vai fazer com que a gente possa passar, por exemplo, mais tempo com essa família que eu disse que é importante, né? Se a família é importante para mim, eu tiver liberdade financeira, eu vou trabalhar porque eu vou trabalhar por prazer, mas eu posso trabalhar se eu quiser. O dia que eu quiser ficar em casa com a minha família, eu fico com a minha família. Por isso que eu falo muito em mudar a mentalidade, porque a gente precisa entender que o dinheiro é uma coisa boa. O dinheiro, ele potencializa tudo aquilo que nós somos. Se você for uma pessoa ruim, você vai ser ruim com dinheiro, sem dinheiro. Se você for uma pessoa boa, você vai ser uma pessoa boa com dinheiro, sem dinheiro. O dinheiro não é nada, o dinheiro é neutro, o dinheiro é só papel. Ele não é capaz de nos transformar em alguém melhor ou pior. Então, quando você consegue corrigir isso, entender que o dinheiro é algo bom, todos os outros pilares da educação financeira vão acontecer naturalmente. Você vai seguir o fluxo e a sua vida vai mudar naturalmente. Mas o importante, o principal, é que você tenha consciência de que essa mentalidade, entender que o dinheiro é algo bom e que você precisa dele, é fundamental. Porque para você ter liberdade financeira, não é uma questão técnica. Se fosse técnica, uma pessoa que faz administração, economia, naturalmente ia ficar rico, mas não fica. Por que não fica? Porque ele não tem a mentalidade de rico. Ele pode ter a formação, ele pode ter a parte técnica, o conhecimento técnico, mas se ele não tem a mentalidade, ele não vai conseguir ter a liberdade financeira. Para a gente conseguir fazer realmente uma revolução na nossa vida financeira, precisamos entender que 80% é a nossa mentalidade e 20% são as nossas atitudes. Portanto, o poder de mudar a nossa vida está em nossas mãos. Não vai ser o governo que vai mudar a nossa vida, não vai ser ninguém, não vai ser nenhum fator externo. A partir do momento que você entender isso, eu tenho certeza que você vai ter uma vida extraordinária.